Minha altura. Posso compartilhar ali? Pode. Gente, boa noite. 7h30 a gente vai iniciar. Nós só estamos iniciando antes para dar tempo de estar compartilhando, pedir para vocês compartilharem. Hoje é a palestra do trigo e do joio, para quem acompanha na página, né? Então nós pedimos para quem puder compartilhar com os amigos, grupos, nesses 5 minutinhos antes da gente iniciar. Juro que hoje nós vamos tentar acabar realmente às 8, tá? Todos os outros 2 dias que a gente começou, acho que estava empolgado, ainda sem muita noção de tempo, nós passamos 5 minutinhos. Então quem puder compartilhar, por favor, nós já vamos iniciar às 19h30, o estudo mesmo, né? Vou aproveitar, já vou dar os avisos, temos novidades, muitos amigos especiais que vão participar com a gente. Ficamos muito felizes, mas daqui a pouco a gente dá os avisos. Nós vamos falar com todo mundo às 7h30, só um minutinho para a gente começar a transmissão, tá bom? Esses 5 minutinhos a gente está sempre começando um pouquinho antes para a gente conseguir divulgar, compartilhar. As pessoas que já estão acostumadas, o pessoal que participa com a gente, quem puder já ir dando as orientações. Só lembrando que a gente não consegue responder que nem a gente faz no estudo, né? Que no estudo quem está assistindo participa com a gente. Então, só para lembrar, quem está acostumado com o estudo, a gente não consegue fazer o mesmo formato, só meia hora, né? A gente não conseguiria atender os comentários, as perguntas e as opiniões de todo mundo. Então, estou vendo que a Valéria está aí, a Maria de Fátima, a Marisa Amaral, o pessoal que já está acostumado sempre com as nossas transmissões e podia ir respondendo, dando boas-vindas para todo mundo, agradecendo a presença, compartilhando, passando as nossas redes sociais, né? Além das transmissões, nós temos as outras redes, né? Twitter, Instagram, o YouTube, que fica disponível todas as transmissões depois. A Maria de Fátima está falando que é de Marília. Enquanto isso, gente, eu vou conseguindo falar com vocês. Enquanto a Ana está compartilhando, nós temos mais 3, 4 minutinhos aí para a gente iniciar. Então, bem-vindo, quem está vindo a primeira vez, muito bem-vindo, boa noite. Esse projeto nós começamos a sexta-feira passada, fizemos a primeira parábola do semeador, está disponível aqui no Facebook e lá no nosso canal do YouTube. Na segunda-feira nós fizemos a parábola da ovelha perdida. Hoje é a terceira parábola que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer do trigo e do joio. Semeador também, né? Não, semeador foi sexta-feira, né? Sexta-feira. Semeador na sexta-feira, a parábola da ovelha perdida na segunda. E hoje é a terceira, nós vamos fazer o trigo e o joio. Então, quem quiser dar uma olhadinha nas 2 anteriores, tá bom? Manda um abraço pro meu primo, ele é muito fã de vocês, o nome dele é engraçadinho, hein, Renan? Nossa, você quer que eu dou risada ou é você que tem entrado e feito aquelas brincadeiras aqui em relação à política também? Desculpa quem está na página, gente, nós somos obrigados a esse tipo de comentário. Deveria ignorar, né? Mas como ele quer aparecer, de repente ele ganhou um minutinho dele de fama, tá bom? Então, infelizmente, está bloqueado, né? Para não fazer esse tipo de brincadeira sem graça, onde não deveria, né? Tanta gente precisando de coisa boa e a gente é obrigado a passar por esse tipo de situação. Como a gente sabe ainda que está em evolução, né? Embora a gente duvide de vez em quando, vamos entender que ele ainda não aprendeu e vai aprender um dia. De repente vai precisar, né, de uma palavra de carinho para alguém, para ele, para a família, um entendimento maior. De repente ele procura alguma outra coisa que o atenda.
Socorro, boa noite, sou de Santa Cruz, Paraíba, muito bem-vindo. Sheila de Ribeirão, Helenice, Heloísa, Luísa, Porto Velho, muita gente de longe, que bacana, e algumas pessoas novas, né? Gente, quem é novo aí, curte, segue a página, tem bastante coisa bacana lá, fora as transmissões, que agora nós temos a semana toda, né? Segunda, quinta e sexta as parábolas, de terça as palestras públicas e quarta o estudo do Livro dos Espíritos. Então, de segunda a sexta nós estamos com transmissões. Além disso, sempre tem texto, amanhã tem um texto do Wellington, no sábado do Marcelo Henrique, o Wellington lá que está lá em Salvador, Marcelo Henrique de Florianópolis, domingo do Orson, grande divulgador da doutrina espírita. Auri Marcos, boa noite. Bárbara, boa noite. Gente, nós vamos fazer uma oração. Que oração, por favor? Só faltando 2 minutinhos. Acho que é 7. Não, faltam 2, né? Nós vamos fazer uma oração já para iniciar. A Márcia, que sempre está com a gente. O pessoal que está com a gente já está acostumado. A única coisa que vocês vão sentir diferença, quem está fazendo a primeira vez com a gente as parábolas, é que a gente não consegue responder todos. Estou vendo só a Valéria aí, que é uma das trabalhadoras. Se puder ir respondendo os boa noite e indicando, Valéria, obrigado. A Terezinha de São Carlos, Terezinha, eu sou de São Carlos, né? A Laíde, que sempre está com a gente, Tatiana Barros, Vitória da Conquista, Bahia, Vitória da Conquista, o Wellington está aí em Salvador, escreve para a gente toda sexta-feira, já indo quase para 3 anos também. Priscila, pertinho de Bauru, nós estamos do lado de Bauru, Pederneiras. Valéria, 2 Córregos, bem-vinda, Valéria. Estou vendo, Valéria, vamos abusar de você hoje, né? Como está só você dos trabalhadores, se você puder ir dando o boa noite para todo mundo aí, respondendo. Tá o Gervásio, a Marisa. Dos trabalhadores eu vi só a Valéria, né? Michele, amiga. Gente, boa noite. Nós vamos iniciar, então, de novo, eu sempre peço para as pessoas compartilharem, para quem achar que vale a pena, né? Que vai tocar o coração de alguém nesse momento que a gente está passando. A gente sempre pede para compartilhar com um amigo, com um grupo. Eu falo sempre porque eu estou bloqueado, então só agora em abril que eu acho que eu vou conseguir compartilhar. A Kátia, Florianópolis, Kátia, aí ó, o Marcelo Henrique escreve todo sábado, também já quase 3 anos com a gente, aí de Florianópolis, tá bom? Então, gente, nós vamos iniciar, a Ana vai fazer uma oração, nós vamos fazer a leitura. Estou vendo, já aumentou, o pessoal está acostumado que a gente começa às 7h30 mesmo. A Giane Valinhos, a Silvia, acho que já esteve com a gente, né? Riverview, Flórida. Como é que estão as coisas aí, Silvia? Eu falei com um amigo nosso ontem, falou que está assustador em relação ao corona aí, né? Tivemos notícias meio alarmantes ontem. Karina está ao vivo. Se puder compartilhar nos grupos, Karina, aí do pessoal da Educação Física, eu fiquei de mandar o link e não dá tempo, porque a gente não consegue abrir aqui, para eu conseguir compartilhar. Tá bom? Gente, nós vamos fazer a oração inicial e já vamos iniciar a leitura da parábola. É uma parábola conhecida também, né? É a segunda das parábolas, né? Nós fizemos semeador, aí nós pulamos para a ovelha perdida e agora vamos na sequência. Amanhã não vamos ser nós, mas no final eu dou as novidades, ou logo a hora que a Ana acaba a oração, eu acabo de dar os recados. A Silvia está falando, tá sim, estamos em casa. Então se cuidem aí, a gente ficou preocupado ontem com as notícias. Então vamos lá? Boa noite a todos, muito bem-vindos, é uma alegria, mais uma noite a gente está junto. E eu peço então que nos unamos numa oração, levar nosso pensamento a Deus juntos, desligando um pouquinho do que a gente passou durante o dia, da correria, para conseguir nessa prece ter essa ligação com o Pai. Então eu peço a todos, coloquem suas águas aí do lado durante esse trabalho. Sempre nós estamos com os nossos amigos espirituais nos ajudando nos trabalhos e a gente tem toda a certeza, junto com o Mestre Jesus, todos serão visitados, todos serão amparados e acolhidos. Então agradecemos a Deus, primeiro um sentimento de gratidão sempre. Agradecemos a Deus pela dádiva da vida,
pela oportunidade de mais um dia, de mais uma encarnação, uma reencarnação, mais um dia, a oportunidade de passarmos por problemas tão sérios como agora. Ninguém está aqui por acaso, então com certeza temos um motivo para estar agora no planeta Terra passando por esse motivo. Que a gente consiga, meu Pai, aproveitar cada segundo e entender a lição que nos é apresentada. Aos nossos mentores da casa, gratidão por mais uma vez estarmos reunidos conosco. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão mais velho, que tem tanto amor por nós, tanto cuidado, que nos protege, a certeza que o Senhor está de braços dados, que o Senhor está nos amparando. Gratidão por estar conosco. E peço, Jesus, que visite a todos os nossos irmãos nesse instante, que estão aqui ligados com a gente, que estão ouvindo, que leve a todos o entendimento do Evangelho, e peço também humildemente, Jesus, que nos ajude, intuindo no estudo, para que a gente consiga tentar passar a verdadeira palavra, o Evangelho de Cristo. Que assim seja. Assim seja. Gente, nós estamos aí de novo, bastante gente, 75 pessoas. Vou pedir ouvir a Michele, também entrou. Então, Michele, Valéria, se vocês puderem indo respondendo os boa noite para cada um, a gente está muito feliz que esse projeto tem conseguido atingir a tantos corações. Acabamos de ver essa amiga nossa lá dos Estados Unidos, agora a Suzy falando que está em Madrid também. Suzy, depois manda notícias para a gente como é que estão as coisas aí. Estamos todos em oração, preocupados com a situação, mas vai mandando notícias. Semana passada nós tivemos uma notícia muito bacana de uma amiga que participou do estudo que estava na Itália, né? Portugal, em Lisboa, nos deu notícias boas e nós até publicamos na página, como uma maneira da gente estar divulgando coisas boas. Tomara que venham sempre notícias boas. Então, para quem está chegando agora, a gente sempre está começando às 7h30, a gente está começando um pouquinho antes para poder dar tempo dos avisos, compartilhar, dar alguns recados, né? Então, para quem está chegando, nós começamos esse projeto sexta-feira passada. A ideia é falar sobre as parábolas durante esse período que está complicado, as casas fechadas. Embora esses dias, conversando, nós estamos chegando à conclusão de que nós não vamos conseguir parar com o projeto. Graças a Deus, muita gente interessada, mas vamos deixar as coisas andarem para a gente ir se adequando. Mas o que eu ia falar para vocês que é muito bacana, tem muitos amigos palestrantes, nós falamos ontem no estudo, que se interessaram, que gostaram do projeto e querem participar. Então, primeiras pessoas, os primeiros amigos que vão participar sem ser daqui do Amigos do Bem, sem ser eu e a Ana, vão ser dois amigos queridíssimos que a gente ganhou e que faz um trabalho de divulgação na casa que trabalha em São José do Rio Preto, no Aeluz, e na página deles, com um trabalho do Evangelho no Lar fantástico. Acho que, se eu não me engano, é terça-feira de manhã. Se não for, ou seja, me perdoe, mas eu tenho quase certeza que é na segunda de manhã. Era 7h30, eles mudaram para as 8 agora, enquanto está esse período da reclusão, né? Mas vale a pena. Então amanhã vai estar com a gente o Oceander e a Estela Onishi. A Estela e o Oceander são de Rio Preto, é um casal. A Estela é a responsável pelo desenho que fala. A gente tem divulgado muito na nossa página, todo dia de manhã e à noite. Fantástico, a gente tem tido assim um retorno muito bacana das pessoas, têm gostado muito do trabalho dela e eu sou um fã mesmo do trabalho que ela tem lá. É um trabalho muito carinhoso que a gente gosta muito. Então amanhã nós teremos a Estela e o Oceander fazendo a transmissão para a gente direto da página lá em Rio Preto, para eles não terem que vir, claro, né? Então nós vamos ter o prazer amanhã de ter o Oceander e a Estela, às 7h30, o mesmo horário, das 7h30 às 8h. Boa noite, Acácio, boa noite, Tavinho. Olha, vocês Obrigada. Aí, que vocês estão com a gente, ó, Acácio, Tavinho, eu vou pedir que vocês já estão trabalhadores da casa, mas, por favor, respondendo um por um, a gente queria notícias do pessoal que está de fora, que a gente está falando. O som tá bom? Tá? Então, por favor, vão passando para a gente essas informações. Tudo bem? Então, Tavinho, boa noite. A Ana falou aí.
Então, para a gente lembrar, nós vamos fazer a segunda parábola, né, das parábolas. Nós fizemos o semeador na sexta-feira passada. Isa, boa noite. Pulamos uma, fizemos a parábola da ovelha perdida na segunda-feira e voltamos para a sequência que era a ideia inicial, embora, como a gente deu essa abertura para os nossos amigos escolherem as parábolas, provavelmente nós não vamos seguir a sequência. Talvez eu e a Ana, nos dias que a gente fizer, que sobrar para a gente aqui, graças a Deus o pessoal topou a ideia, nós vamos fazer a sequência e os amigos vão fazendo a que eles querem. Então já temos amanhã o do Oceano e da Estela, não vai ser na sequência, nós vamos divulgar amanhã cedo na página, mas já fica o convite. E na segunda-feira é o Rodrigo, e eu não sei ainda se ele convenceu a Dalila, senão vai ser ele e o seu Ângelo que eles vão fazer a parábola do filho pródigo. O Renato também já está marcado para outra segunda-feira, vai fazer a parábola do bom samaritano, e assim a gente volta. Falta o Rafael Papa, Arthur Valadares e a Flávia, enfim, tem muitos amigos que vão participar com a gente. Então, nós vamos iniciar parábola do trigo e do joio. Como nós já dissemos, nós estamos fazendo a leitura da parábola pelo Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, tá? Nós estamos fazendo a leitura com a tradução dele, porque nós acreditamos ser uma tradução, uma das mais ricas que tem, e para quem quer acompanhar em casa, é o que eu sempre falo, ele tem depois umas explicações, não comenta a parábola, mas ele explica algumas palavras, algumas citações, é bem rica, tá? E depois nós temos usado para estudo, nós comentamos também no primeiro dia, e o Rafael vai estar com a gente, Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. A organização é do Rafael Papa e tem 24 autores, que são oradores, estudiosos e tudo mais, que discutem sobre as parábolas aqui. Entre eles, nós já usamos a primeira, né, que foi a do Haroldo. Hoje nós estamos usando da Nara, é isso? Deixa eu não falar sobre besteira. Da Nara de Campos e assim por diante. Então é um livro para quem quiser, tem uma leitura e uma explicação fantástica desses autores, desses palestrantes aí, com a Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita, do Rafael Papa, ele que organizou todas essas parábolas e esses amigos. Gente, nós vamos fazer a leitura então, que senão nós vamos passar de novo das 8. Parábola do trigo e do joio, quem quiser acompanhar é Mateus 13, vamos começar no 13:24. Quem tiver aí e quiser acompanhar, por favor. Outra parábola propôs-lhe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Para quem está acompanhando aí, se vocês quiserem ver, ele vai marcando, né, o 13:24, 13:25, e cada dessas frases, depois até, se quiser discutir em relação a isso. Então, quando germinou, o ramo produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximou-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio não desranzeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Essa é a parábola. Essa é a parábola que tem aí. A Ana vai começar a comentar. Como eu falei para vocês, para quem quiser, depois vocês vão ver, por isso que a gente quer, muita gente não entende os versículos, né? Quem for ver lá, o 13:24 é uma frase, isso cada um daria uma palestra, por isso que a gente corre, porque não dá tempo da gente discutir isso em 20 minutinhos, tá bom? Então, o Alexandre começou com parábola do trigo e do joio. Na verdade, a gente está muito acostumado a ouvir parábola do joio e do trigo. Mas por que do trigo e do joio? Porque o que foi plantado primeiro foi o trigo, né? Só para a gente explicar essa diferença. E como Jesus era muito sábio e volta, como na parábola do semeador, Jesus sempre usa
exemplos da época, lógico, que eles entendiam na época da situação local, né? Então ele coloca lá, o dono do campo onde foi semeado, a gente coloca, é Deus. O lugar, o campo em si, somos nós. O semeador, claro, que é Jesus. E esse trigo que ele coloca seria a sua palavra, ou seja, o evangelho, né? Aí ele diz o seguinte, que semeando veio o mal e semeou o joio junto. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. No seu início ela é idêntica ao trigo praticamente, mas ela é uma planta, é uma planta daninha, ela faz mal, ela é venenosa. Por isso que na parábola, quando ele pergunta, Senhor, queres que arranquemos? Ele fala, não, porque se você for arrancar no começo, você vai arrancar o trigo junto. E o trigo, na verdade, é tudo que o trigo é o que a providência divina nos dá, é tudo de bom, né? O trigo é o que fornece o pão, que seria o pão que nos alimenta fisicamente, mas o pão também que nos alimenta moralmente, espiritualmente. Quando a gente vem para esse planeta reencarnar, a gente tem todo um planejamento espiritual, né? E a providência divina nos dá todo esse trigo, né, dentro de nós. Essa planta está dentro de nós, que é o trigo. Quando a gente vem para esse campo, que é a terra, reencarnar, a gente começa a crescer e aí de repente começa a aparecer o joio junto com o trigo, né? Que são, quem que é o inimigo que veio colocar? Somos nós mesmos, com os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos egoísmos. E aí ele fala, né, Senhor, quer que arranque? Não, quer dizer, vamos deixar crescer, porque é a oportunidade, é a paciência que Deus tem, a providência divina, tá? Não deixa a gente ao barco, ao Deus dará, quer dizer, a gente não está jogado aqui no mundo ao Deus dará. Então a gente começa a crescer e ele fala, não, espera, vamos ver o que mais se sobressai, se é o joio ou se é o trigo. E realmente a gente começa a crescer e começa a aparecer os nossos defeitos, porque por isso estamos aqui. E muitas vezes nós não nos damos conta dos nossos defeitos. Vamos ver muito mais pra frente quando aparece orgulho, vaidade, enfim. Aí chega na hora tô resumindo, né? Então chega na hora da semeadura, na hora de você separar o que é bom e o que é ruim. Nessa hora é que a gente entra em contato com a nossa consciência, ou seja, o desencarne. Aí você vai ver o que você tem mais, se você tem mais joio ou você tem mais trigo para mostrar. E quando fala jogar o trigo para queimar, né, faz um feixe, quer dizer, junta todos e joga para queimar, na verdade seria a nova oportunidade que é dado para a gente reencarnar e ter uma outra oportunidade de melhorar. A gente fica no plano espiritual, né? Esse feixe todo, a gente vai aprender todos os nossos defeitos, as nossas mazelas, praticamente, na maioria das vezes, 90% a gente não cumpriu o que veio combinado, e aí temos a consciência daquilo que é o joio. E aí vem, não como castigo, mas como um profundo amor, a nova oportunidade de sermos trigo novamente, né? Aí a providência divina nos enche de sementes de trigo e nos ceifa de novo nesse campo que é a vida, para ver se a gente consegue numa outra plantação, numa outra colheita, dar mais trigos do que joio. Acho que é por aí. Essa parábola, a gente, como sempre, né? Eu sempre falo que quando a gente começou o projeto, e a gente ouve muito, pelo menos eu escutei muito, não sei se todos vocês, mas a gente sempre ouviu muito que a Bíblia é muito difícil de ler, é muito complicado de entender, e junto com isso nós temos a noção clara de que cada um, e nós temos essa consciência também, leva a interpretação para o lado que mais lhe convém, que determinada religião acha que aquilo é mais interessante ou que não. Para nós espíritas, e aí quando a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo,
ou quando a gente pega essas pessoas que se debruçam em cima do Evangelho, das parábolas, enfim, da palavra de Jesus, com a visão espírita, com a visão de príncipe, não só dos espíritos, mas com a lucidez de Kardec em relação a tudo isso, as parábolas tomam completamente um outro olhar. A gente consegue ver com outros olhos, a gente consegue entender as lições das parábolas como algo extremamente, como a Ana comentou, nos 3 dias a gente tem falado isso, a gente sempre precisa lembrar, embora não seja justificativa para algumas coisas que a gente ouve por aí, que as parábolas foram feitas diante de situações que aquela população, que aquele povo que estava ouvindo, conseguisse entender. Então ele sempre usa, nós vamos ver nas primeiras parábolas, é sempre em relação a plantio, em relação a arado, em relação às coisas que aquele povo rudimentar era o que tinha para usar como exemplo. Nessa parábola, a gente estava discutindo ontem e antes de ontem, o Haroldo tem essa parábola no programa dele, as parábolas também, eu não sei se as pérolas das parábolas, ou as parábolas das pérolas, eu não lembro o nome do projeto dele. É um curtinho, quem quiser assistir depois, muito bom. Vocês vão ficar, claro que vai ser muito melhor a explicação do que a nossa, mas é 8 minutinhos lá, é 8 minutinhos de vídeo, mas o final é muito interessante em relação a exatamente disso que a gente discutiu os outros 2 dias. Ele usou as ferramentas que ele tinha para que aquela população conseguisse entender e interpretar ou aproveitar da melhor forma o ensinamento, e assim mesmo muitos não aproveitaram, como hoje, com toda essa facilidade que nós temos e acesso à informação, para nós ainda é muito difícil, né? Entender e mais ainda colocar em prática. E o Haroldo fala no final que é uma coisa que me chamou muito a atenção. Falou, hoje provavelmente ele não usaria esse tipo de parábola, né? Ele não usaria o trigo e o joio, ele não usaria o semeador, ele usaria coisas que nós estamos no momento. Gestão financeira, gestão industrial, profissões, a mídia, a internet, enfim, nesse sentido que ele fala. Então, quando a gente fala dessa parábola do trigo e do joio, e algumas nós vamos ver mais para frente ainda, principalmente quando ele fala em castigo, e nós somos questionados nisso, né? Dentro da doutrina espírita, por outras crenças, mas vocês falam tanto, mas aí, tá vendo? Você fala em julgamento, em tudo mais. Quando a gente transfere tudo isso. Como a Ana falou, ela já explicou a parábola, né? O reino de céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo. Dormindo veio os homens, veio o inimigo. Quem que está semeando? Deus. Quem que é a terra? Quem que vai ser? Nós. Quem que vai produzir? O que é o joio e o trigo? Nós vivemos separados, gente. Essa parábola, para mim, a parte mais importante da parábola é no sentido de que o bem e o mal, e ele, claro, fica nítido essa posição do bem e do mal, né, na parábola entre o joio e o trigo, ou entre o trigo e o joio, mas é claro, e quando ele fala, não, deixa crescer, o bem e o mal caminham juntos, ou nós somos privilegiados porque somos espíritas, ou somos religiosos, ou enfim, porque nós professamos algum tipo de crença, ou praticamos alguma atividade assistencial ou social, nós estamos completamente isolados do resto do mundo. Claro que não. Então, nós somos também o mal. Mas o que ele quer dizer com isso? O bem e o mal vão caminhar juntos. O bem vai ser sempre o bem e o mal vai ter o bem para se espelhar, para melhorar. Então espera crescer. Por isso que ele fala, espera. Por quê? Porque corre o risco de eu arrancar alguma coisa boa, de eu não dar chance de alguma coisa boa crescer. Então a parte que me toca mais dessa parábola é nesse sentido. Primeiro, o olhar é extremamente carinhoso, porque nós olhamos aqui o que o homem, e de bem intenção nós temos que entender, o que o servo diz para ele: Senhor, como que nós vamos resolver o problema? Você quer que arranca já o joio? Você quer que já tira já? Nós já resolvemos o problema. E o que Deus fala? Não, filho, calma, não é o momento. Espera, vamos deixar as coisas andarem, tenha paciência. Coisa que a gente não tem, coisa que a gente normalmente não tem. Responder uma pessoa aqui que está falando, sempre que ele lia a parábola, ele achava como um castigo. E é exatamente isso que o Alexandre está falando. Muito pelo contrário, a parábola é sempre tolerância, amor, paciência,
E providência divina é sempre nos olhando como filhos mesmo. Mas quem que perguntou qual que é o nome da pessoa? Só para... Deixa eu ver. Bom, eu estou respondendo isso que a Ana está falando, por isso que eu falei para você. Alaide Miranda. Alaide sempre está Realmente, todas as vezes que eu ouvir as palavras sempre pareceram como castigo. A Alaide, é o que eu falei no comecinho, quando eu fui começar a minha explanação. Todas as pessoas que eu conheço, inclusive eu sempre falo isso, fui criado em colégio católico, então eu vivia ouvindo esse tipo de coisa. Primeiro que eu sempre achei muito difícil a leitura da Bíblia, né? E normalmente ela sempre vem carregada em algumas outras crenças, em algumas convicções religiosas, enfim, sempre muito próximo disso que você falou mesmo, do castigo. Então, e quando a gente vai ouvir, né, tem algum comentário em relação a isso, da explicação da parábola do joio, quando alguém vai falar, né, lançá-los na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, é uma coisa que eu, até hoje, alguns amigos que não são espíritas, inclusive ateus, falam, mas você está vendo, esse é o Deus que vocês defendem, que vocês professam, que manda matar o filho, manda sacrificar o filho, que manda queimar, que vai haver ranger de dentes. Tudo isso é para a gente entender que tudo, e essa parábola, como em todas, ela sempre vai ter o fundo moral em relação a entender que esse Deus Pai, que Jesus vem nos falar, muda a concepção de Deus em relação ao Velho Testamento, vem falar de um Deus de amor, vem falar de um amor incondicional, vem falar de um Pai piedoso e tudo mais. Essas parábolas todas são para tentar mostrar esse Deus, tentar mostrar esse amor. Vocês vão perceber que em todas as parábolas, eles sempre têm um fundo mostrando essa divindade, esse Pai, com esse carinho, com esse cuidado. Então, por isso que eu falei que dessa parábola, o que mais me chama a atenção é nesse sentido. E mais, a Ana fez um comentário no começo, não sei se passou desapercebido, o mal que normalmente nós julgamos, ou que nós já condenamos, né, como o servo que foi ser prestativo na parábola. Ele quis resolver o problema, ele identificou, lembrando que eles foram dormir, e essa dormir é em vigilância, é nesse sentido que a parábola também nos diz. Orar e vigiar, tá? Na invigilância, então eu me descuidei e o mal se aproximou. Esse mal que se aproximou, lembrando sempre, porque nós temos esse costume, e a gente traz enraizado de outras religiões, de todas as existências milenares que nós temos, que o mal é sempre o outro. O outro causou o mal, o outro me fez mal, o outro fez com que eu fizesse o mal. Dentro da doutrina espírita, então, que nós temos o tal do obsessor, que nós colocamos culpa para tudo, é sempre o outro. Então, quando ele fala isso, quando ele fala do mal e ele acolhe com todo esse carinho, quando os servos vão falar para ele, quer que arranque tudo? Ele fala, não, filho, calma que tudo vai se resolver. O mal vai ser tirado no momento quando? Castigo? Não. Quando ele perceber que ele vai perseverar no mal, vai colher os frutos que ele plantou. Causa e consequência. Eu plantei algumas coisas, é nesse sentido também a colheita. Se eu plantei trigo, eu vou colher trigo. É nesse sentido que ele diz. Tira o joio e nós vamos colher trigo. Não se preocupe. O bem sempre vai prevalecer, gente. Embora a gente tenha uma dificuldade muito grande de acreditar nisso, porque a gente vive ainda num planeta de provas e expiações, aonde nós estamos caminhando lado a lado com o mal, como a Ana comentou, nós estamos rodeados o tempo inteiro. Cabe a quem definir o que é bom para mim, qual é o melhor caminho. Está aqui a receita de bolo. O Evangelho, o exemplo do Cristo é o que nós precisamos para saber distinguir o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. Agora, seria justo nós aniquilarmos o mal, como algumas crenças nos dizem, como alguém, a Alaide comentou, quando ela lê as parábolas, ela vê sempre como castigo, porque foi vendido isso. Quando eu coloco Deus como alguém que pune quando você não faz o que eu estou mandando, a força disso é muito maior. Nós falamos isso ontem no estudo. Quando eu dou a minha palavra, o Alexandre falou lá na palestra do Amigos do Bem tal coisa. Agora, se eu tivesse uma influência muito grande sobre os seguidores do Amigos do Bem, ou sobre religião tal, ou no gueto tal,
e eu falasse para vocês alguma coisa, eu falasse assim mesmo, o peso era muito menor do que eu chegar para vocês e falar assim, vocês acreditam em Deus? Deus falou comigo essa noite, como nós já ouvimos em várias histórias que a gente ouve a vida inteira, Deus falou comigo essa noite e falou que é para você fazer tal coisa. É para você arrancar o mal, e normalmente nós sempre olhamos o mal como o outro, que não concorda com a gente, o que não compactua com as mesmas ideias. E sempre o mal se apresenta ou se aproxima da gente porque nós damos vazão. Nós deixamos com que o mal sintonize com a gente. Essa separação do trigo e do joio é nesse sentido. Não é abandonar, não é exterminar o mal. Vocês viram que ele fala, espera crescer, vamos ver, vamos dar o tempo. Agora, na hora da colheita, na hora de apresentar o que eu fui nessa encarnação, e não é prestar conta para ninguém, é para minha consciência, para mim, no momento de eu entender a minha evolução moral, é que eu vou dar conta do que eu vou fazer. Eu vou para frente ou fico estacionado? Eu fui o joio, fico estacionado. E como é que eu vou resgatar isso? Eu vou para o inferno queimar, como se você for ler ao pé da letra a Bíblia e os evangelhos, muitos vão interpretar dessa maneira. A fornalha é o inferno, por isso que nós ouvimos tanto inferno. Não! A fornalha é a queima da sua consciência, é o que te incomoda. Isso é o seu próprio inferno. Como nós já sabemos ainda da doutrina espírita, nós não temos nem céu, nem inferno circunscrito. Então, o trigo que está sendo colhido é o meu benefício, porque eu segui o caminho do bem, a minha escolha. E o mal vai ter que começar de novo, ser plantado, como a Ana falou. Eu vou ser jogado de novo em terra fértil, porque o Pai sempre joga, para quem leu, assistiu a primeira palestra do semeador, eu sempre estou procurando jogar em terra fértil, e nós somos terra fértil. Lembra que nós somos criados para o bem. Nós somos criados simples, ignorantes e fadados à perfectibilidade. Então nós temos a essência divina. Nós somos filhos do Pai. Então nós somos bons. Falta só nós praticarmos essa bondade. Esqueci que a providência divina, ela só semeia trigo, ela não semeia Sim, e sempre na terra que são a terra fértil. Nós é que nos desviamos. Qual é o melhor caminho, gente? O que quer dizer, de novo, a parábola? Então, a Elaide que comentou isso, que dá medo quando a gente vê algumas palavras, eu também tinha. O que nós temos que entender das parábolas? Calma, calma. O tempo é nosso. O tempo de semear e de colher, nós vamos determinar. E nós vamos determinar se nós vamos querer ser trigo ou joio. E quando nós tivermos essa definição, nós somos julgados, entre aspas, em relação à escolha que fizemos, sabe qual que é a grande vantagem? Se nós escolhemos ser joio por algum motivo, por não conhecimento ou por escolha própria no nosso livre-arbítrio, o Pai vai dar mais quantas chances nós precisarmos para retornar, ser colocado no plantio de novo, para florescer e virar trigo. Essa que é a mensagem da parábola. Então não tem nada de aterrorizante. O que nós temos de medo às vezes das parábolas e das mensagens e do evangelho é que normalmente nós desviamos. Normalmente nós não cumprimos o que estava programado. Só para finalizar e completar, porque já passou do horário, o que estudando a parábola, vários livros, como o Alexandre falou, o que deixa muito claro é que a providência divina está administrando tudo isso. Deus administra todo mundo como um ser único e como um conjunto. Então a gente não está num barco a Deus dará. Ele está vendo até onde a gente está indo, esse joio e esse trigo, com certeza. Isso deixa a gente muito confortável, muito esperançoso. Essa é a fé que nos move em acreditar nesse Deus que não nos colhe no primeiro erro que a gente tem, que Ele espera que a gente germine, que uma hora a gente acorde e o trigo fique muito mais alto do que esse joio, não é? Mas Ele está atento a todos nós. Principalmente essa parte me encanta muito. Gente, nós quase passamos só um minutinho. A Ana vai fazer a oração final rapidinho. Quem quiser, sempre todo mundo pergunta sobre o passe. Quem quiser colocar água para fluidificar, embora a espiritualidade já esteja trabalhando com a gente, eu só vou ler um comentário que foi o que eu consegui ver agora, mas me deixa muito feliz, eu sempre falo isso. A Laide, que fez a pergunta e a Ana leu, essas palavras caíram sobre mim como bálsamo, trazendo paz, gratidão. Nós é que agradecemos. Eu vi um comentário aqui também da Priscila,
verdade, sempre foi falado, se você não fizer assim, vai para o inferno. Gente, vamos tirar essa ideia, vamos olhar para o Pai como um Pai que todas as religiões nos mostram. Na verdade, cada um depois adapta para levar vantagem aqui, isso não cabe a nós. Outro dia nós tivemos essa discussão, eu tive uma discussão desgastante em relação a isso. Hoje, depois de refletir e ter que estudar de novo as parábolas e tal, me volta de novo a história de que, olha, e na hora eu falo assim, não é possível que quando Kardec e os espíritos falaram que a evolução ela não dá passo para trás e não dá salto, mas em compensação não tem retrógrada, ela não retrógrada, ela não volta. No sábado eu falava assim, não é possível, esse cara aí voltou no tempo. Mas não, na verdade cada um no seu tempo. O que nós precisamos entender, e a doutrina nos dá muitas explicações, e mais do que a fé que a Ana falou, eles nos dão a certeza, ela nos mostra que nós podemos ter certeza absoluta que o Pai é o Pai de amor. Isso Jesus nos fala o tempo inteiro no Evangelho. Então as parábolas, gente, elas vão falar para a gente de amor e não de castigo. Todas elas, 40 que tem, nós vamos perceber que todas elas vão nos falar de amor, de que o Pai é amoroso, de que Ele dá chance, de que Ele dá quantas nós precisarmos. E é isso que a doutrina espírita vem nos dizer. Tá bom? Não vou mais falar, a Ana vai fazer oração. Quem quiser deixar água, amanhã, lembrando, só para a gente encerrar, amanhã nós temos um convite muito especial, Oceandra e a Estela, e amanhã eu já divulgo logo cedinho a parábola com o resumo da parábola que a gente tem feito. Muito obrigado, de novo, muita gente acompanhando a gente. Compartilhem, daqui a pouco fica disponível no nosso canal do YouTube. Às vezes, como serviu para a Laíde, às vezes uma palavra, embora a Ana falou e eu concordo perfeitamente, não vai ser com a mesma qualidade de repente do Haroldo e várias outras pessoas que a gente tem usado inclusive os comentários para a gente estudar, mas é da melhor forma que a gente entende e tenta passar. É a forma com que a gente entende o Evangelho de Jesus. É amor, é fazer com que a gente se sinta amado e mais, de que Ele está o tempo inteiro dando chance e chance e chance. Nós é que precisamos só aproveitar e acelerar o passo em busca desse amor o mais rápido possível. Está abraçando? Vamos, mas vamos em frente que nós vamos ser felizes bem mais rápido. Boa noite, gente. Bom, queria agradecer a todos pela paciência, eu vi vários comentários aqui logo depois que o Alexandre leu, e a gente começou a falar, eu comecei a falar, ele começou a falar, dizendo, nossa, agora eu entendi, nossa, que bom, eu entendi. Olha, isso me dá uma alegria imensa, porque eu não sou dona da verdade, nem o Alê também, a gente está falando com estudo, baseado no estudo, mas é uma gratidão imensa conseguir passar o Evangelho do Cristo e entender, fazer com que entenda que Ele é amor, o Pai é amor, Jesus é nosso irmão e está aqui para nos ajudar em todas as dificuldades, inclusive nós que estamos passando hoje. Então eu convido a todos, gratidão de novo, desculpa pelos gaguejos, enfim, agradecemos a todos pela sintonia. Agora, vamos continuar. Deixa, por favor, eu normalmente não faço isso, mas eu vou responder para o Herbert. O Herbert fez uma colocação aqui, me desculpem passar o tempo, tá? Mas vale a pena a gente justificar, de repente outras pessoas estão lendo. Uma doutrina de enganação com uma teoria sem base, uma invocação de espíritos sem base, que são falsos mentores, é muito perigoso para a população. É pessoas desinformados, o caso mais verídico, João de Deus, tendo como seu personagem principal Allan Kardec. Um ex-drogado é alcoólatra, mantenha a distância dessa seita. Herbert, primeiro assim, meu amigo, muito obrigado de coração por ter participado da transmissão. E é uma opinião que de repente a gente pode levar em consideração. Com relação às críticas que você fez, meu irmão, procure estudar, procure conhecer um pouquinho a doutrina, se te interessar, deve interessar porque você entrou na página, né? Para ver a parábola, alguém te convidou, ou você entrou por curiosidade. De repente, como a gente sempre brinca, não tem ao acaso, só ao Acácio, muito bem-vindo. Fica o convite para você acompanhar. Nós temos as parábolas toda segunda, quinta e sexta, das 7h30 às 8h. Nós temos palestras espíritas, a semana que vem é sobre o Evangelho, das 8 às 9h. Nós vamos discutir o capítulo 23. Nas quartas nós temos estudo do Livro dos Espíritos, que é estudo
baseado em ciência, baseado na doutrina espírita, codificada por Kardec, que eu não tenho essa informação, se era drogado, alcoólatra. Se for, talvez o meu respeito por ele tenha crescido, porque conseguiu superar essas dificuldades tão grandes, né? Eu vou fazer uma observação aí. Espera um pouquinho, que são vícios, porque todos nós passamos, e se ele passou por essa situação, não tem essa informação, se ele passou por essa informação e conseguiu fazer algo tão grandioso, a minha admiração por Kardec, que aliás, antes de ontem foi o aniversário de desencarne, só cresceu. Mas, de qualquer maneira, eu vou de novo reforçar o convite. À toa você não chegou na nossa página. Tem muita coisa bacana. Não precisa concordar com tudo, aliás. Critique, investigue, estude, questione, que é o que a gente faz. Aliás, essa é a orientação dos espíritos e Kardec, para a gente sempre questionar para chegar a uma resposta racional, não acusações bobas, infantis, sem fundamento, né? É a mesma coisa que a gente chegar aqui, não sei qual é a sua religião, se você tem alguma religião, e eu fazer uma crítica sem conhecer sua religião. Seria leviano, no mínimo, sem ser, se você tem alguma religião e é ligado principalmente ao cristianismo, não seria cristão. Então, repensa o comentário, ou se você continua com a mesma opinião, não precisa pôr na nossa página. Você vai agredir pessoas que de repente vão interpretar equivocadamente, vão te agredir às vezes, vai desequilibrar alguém que está ouvindo uma palavra boa, uma palavra de Jesus, do Evangelho. Então, vou reforçar o convite. Se te interessou ao ponto de você entrar, entra escondido, se você não quiser que a gente saiba que você está. Entra no particular, faz alguns questionamentos, de repente eu posso te ajudar, se não encaminho para algumas pessoas que conheçam mais. Mas não faz mais isso, que é feio. Posso só... É desagradável para as pessoas que estão acompanhando, não para mim. Posso só fazer um comentário sobre Kardec? Eu acho que historicamente você não deve conhecer a história de Allan, qual é o nome inteiro de Kardec? Não, mas sim, eu acho que é válido. Um cara que teve... foi doutor em matemática, em português, teve como professor Pestalozzi, era um grande estudioso, e na verdade na parte científica era muito difícil ele ter esses defeitos que você disse. Um grande estudioso, escreveu vários livros antes de ser espírita, ele tem vários livros da escola Pestalozzi junto com esse doutor. Então, se você estudar um pouquinho de história, para não denegrir o nome de Allan Kardec, é só isso. Não, gente, eu só vou, nós passamos bastante. Só isso que eu queria dizer. Não vai denegrir a imagem de Kardec o seu comentário, e nem de ninguém, mesmo porque a história... Porque você está falando besteira, não sabe ainda, procura na história, né? A história está aí para dizer, por isso que eu estou falando, fica o convite, nos questione no particular. A única coisa que eu vou te pedir é que, assim, se você entrou na página, por algum motivo teve, se foi só para ofender, não entre mais. Aí eu vou te pedir para não entrar mais, porque outras pessoas, você viu que aqui várias pessoas fizeram comentários, ficaram chateadas, enfim. Nós estamos, a gente está desequilibrada. Então, assim, nós estamos tentando fazer para as pessoas que querem ouvir alguma coisa de positivo. Então, se não te fizer bem, não entre mais, não faça mais isso. Se você quiser entrar no particular, questionar, justificar o seu comentário, se você achar que vale a pena, estamos à disposição. É o que eu disse. Se eu não puder responder alguma coisa, embora eu ache que eu tenho algum conhecimento de doutrina em relação a Kardec, em relação à codificação, eu possa tentar responder, mas se eu não souber, nós temos vários amigos que têm um conhecimento muito maior que podem nos ajudar. Mas primeiro procure, por favor, ter uma noção básica. Os comentários que você fez assim foram tão infantis, tão bobos, tão sem fundamentos. Assim, faça uma crítica com fundamento. Olha, cientificamente não é comprovado, é uma fraude. Chico Xavier enganou todo mundo. Aliás, falando coisa boa, aniversário de Chico Xavier hoje, enganou todo mundo, escreveu 500 obras, atendeu tantas mães. O artigo hoje do Wellington, o lenço de Deus. Pega um exemplo, esse tipo de exemplo, esquece Kardec, Livro do Espírito, pega o exemplo de Chico, faça um pouquinho, procura fazer um pouquinho do que Chico fez com a doutrina espírita nas costas. Aí talvez nós podemos discutir com relação aos comentários tão pequenininhos e infelizes que você fez.
mas principalmente sem fundamento. Não que a sua opinião não seja importante, mas as opiniões são importantes quando elas são embasadas, quando elas vêm acompanhadas de algum tipo de comprometimento sério, de estudo, de alguma coisa que eu não acredito que a ciência falou que não, porque o meu pastor falou que não, e aí nós vamos discutir o que o seu pastor falou, porque o padre falou que não. Aí quando a gente vê várias mensagens hoje, né? Alguns pastores, alguns padres, que falando que embora não concordem, e tem todo o direito de não concordar com o que a doutrina espírita diz, mas que tem uma admiração pelo homem, pelo ser humano, Chico Xavier, faça isso. Fica o convite. Venha conhecer só a obra do Chico. Depois que você conhecer um pouquinho da obra do Chico Xavier, não precisa pegar os livros, não. Conheça o trabalho social, assistencial, o trabalho das cartas para as mães que perderam filhinhos. Procura conhecer esse trabalho aí, depois você volta na página e aí você mete o pau no Chico. Fala que ele era um ignorante, que ele não tinha cultura. Aí você faz as críticas que você achar que cabe. E aí me justifica falando assim: olha, Alexandre do Amigos do Bem, eu faço muito mais do que fez esse tal de Chico Xavier. E aí eu vou ter que vir aqui em público e falar assim: olha, lembra aquele cara que fez aquela crítica? Ele faz mais do que Chico Xavier. Ele merece todos os nossos aplausos e talvez as nossas desculpas. Enquanto isso, venha conhecer. Mas não para entrar na página para falar essas bobagens, não. Vem para tentar só conhecer. Fica quietinho, escuta, entra no particular e faz a crítica embasada em alguma coisa e a gente conversa. Gente, para quem estava acompanhando, 1000 desculpas pelo comentário, mas eu acho que é um irmão que precisava, de repente realmente nos procurou por algum motivo, não chegou na página à toa, como nós não chegamos, e acho que ele precisava ouvir. Quem sou eu para dar conselho, né? Deve ter sido algum espírito, e algum espírito muito bonzinho, e não é o meu protetor, porque ele não é tão bonzinho assim, para ficar soprando essas coisas no meu ouvido. Eu normalmente, esse meu eu já tinha xingado, talvez, tinha falado algumas coisas, como foi no sábado. Então hoje realmente deve ter sido o auxílio e a intuição de alguém muito, mas muito, muito bonzinho, né? Eu ia falar que podia ser Chico, mas quem sou eu para imaginar que ele ia perder tempo com um ser tão pequenininho quanto a mim? Gente, boa noite. Ana vai fazer oração. Acho que ela conseguiu se equilibrar, porque ela estava querendo passar pela tela do celular. Não estava não. Eu só queria que entendesse. Tá bom? Então nós vamos fazer a nossa oração final e esperamos vocês amanhã com você, André e Estela. Com certeza vai ser uma noite muito especial para nós e para vocês. Paz de Jesus seja conosco sempre. É só a Conceição, Anselmo, já colocaram o telefone do atendimento fraterno? Já colocou. Vai ser um prazer conversar com você, tá? Pra gente conversar sobre esse assunto, leva tempo. Então, vamos lá. Nesse clima que a gente está de paz, na certeza que Jesus está conosco. Elevemos nosso pensamento a Deus, continuemos nessa sintonia com as nossas águas aí do lado. E eu peço a todos que um pensamento só de amor. Nesse momento em que todo o país passa por uma situação complicada para todo mundo, vai trabalhar, não vai trabalhar, se eu não vou trabalhar eu morro de fome, se eu vou trabalhar eu entro em situação de risco, é muito complicado. Então eu peço a todos que com essa vibração de paz e de luz leve energia boa para as pessoas que estão passando por crises financeiras, sim, que estão passando por problemas de saúde por causa do vírus, que estão passando por crises de ansiedade, que estão passando por depressões. Não perca fé em Deus, no Pai, como eu disse, tudo está na mão dele, e Jesus, nosso mestre e nosso amigo. Agradecemos então mais uma vez a oportunidade. Primeiro agradecemos ao Pai, sempre. Senhor, Pai amado, gratidão por esse momento, por esse estudo. E pedimos, Pai, que nos ajude a manter o equilíbrio, nos ajude a manter o bom ânimo, sabendo sempre que o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas. Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Jesus,
essa pessoa tão meiga, tão amorosa, tão carinhosa, tem um amor infinito por nós, infinito. Eu tenho a imagem de Jesus abraçando o planeta nesse momento. E dentro, claro, todos nós estamos no planeta e Jesus, como médico dos médicos, ajudando a todos que necessitam, a todos na sua necessidade, na necessidade do equilíbrio, na necessidade da saúde, na necessidade da paz de espírito, na necessidade da compreensão desse momento, na necessidade da paciência para passar por esse momento com a gente, paciência com o próximo, paciência com os nossos defeitos e defeitos alheios. Jesus, gratidão por estar conosco, nunca nos esquecer de nós. Que a providência divina, os nossos amigos espirituais que aqui estiveram, coloque agora nesse instante o remédio necessário em cada copo de água. E para vocês que estão em casa, pensem nas pessoas que também necessitam de ajuda. Que esses fluidos fortalecedores e de luz cheguem a todos nesse momento, fortalecendo os lares, os sentimentos e a fé em Deus e em Jesus Cristo, nosso irmão e nosso mestre. Agradecidos que somos mais uma vez, Pai, muito obrigado pela oportunidade. Jesus, nosso irmão querido, gratidão. Aos amigos encarnados que estão nos ouvindo e os desencarnados que aqui estiveram conosco, nos ajudando no estudo, nos intuindo e mesmo participando, nossa gratidão. E damos então por encerrado o trabalho de hoje, agradecendo a Deus que assim seja. Gente, boa noite. Desculpa ter passado hoje, hein?